De todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, uma aula super especial sobre trigonometria. Então nós vamos estudar hoje a trigonometria no triângulo retângulo. São relações, são razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente, cobradas por algumas bancas em determinados concursos. Então, para você que vai fazer aí o concurso, que tem lá no edital, na sua ementa, a palavra trigonometria, esta aula é para você. Beleza, galera? Vem comigo para nós darmos o pontapé inicial aí no estudo da trigonometria, galera. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. É o que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos estudar a trigonometria no triângulo retângulo, dando ênfase a 3 razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente, que são as razões trigonométricas básicas. Depois tem aquelas que derivam do seno, do cosseno e da tangente, que é a secante, a cossecante e o cotangente. Não é o alvo do nosso estudo nessa aula. Nós vamos falar hoje sobre as relações básicas, que é o seno, cosseno e tangente, que são as mais cobradas aí nos concursos públicos, beleza? Além dessas razões trigonométricas, nós vamos aí resolver alguns probleminhas envolvendo conhecimento nesta área. Beleza? Então vamos lá. Iniciando primeiramente falando do triângulo retângulo. Galera, o nosso estudo é trigonometria, tá? Essa palavra estuda as relações que existem entre as medidas dos lados e do ângulo de um triângulo retângulo, ok? As razões trigonométricas são razões entre lado e ângulo de um triângulo retângulo, beleza? Bom, mas e o triângulo retângulo? O que é um triângulo retângulo? Bom, o triângulo retângulo é todo triângulo que apresenta um ângulo de 90 graus. Por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. Então, num triângulo, a gente sabe que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, quando um desses 3 ângulos é igual a 90 graus, o triângulo recebe o nome de triângulo retângulo. Então, simbolicamente, representando o triângulo, seria isso daqui. Então, é uma figura que contém 3 lados. Esses lados possuem 3 ângulos, correto? E eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, nós representamos ele através desse símbolo. Não é usual escrevermos 90 graus, nós representamos através de um símbolo, beleza? Então, num triângulo retângulo, cada um desses lados tem um nome especial. Então, nós chamamos de catetos os lados que formam o ângulo reto. Então, eu tenho 2 lados que formam o ângulo de 90 graus. Porque um ângulo, para ser formado, ele precisa de 2 semirretas, ok? 2 lados que unidos, que se interceptam, formam um ângulo. Então, o ângulo de 90 graus é formado por esse e por esse lado aqui, que são chamados de cateto e cateto, beleza? O terceiro lado, que inclusive é o maior lado do triângulo, ele é chamado de hipotenusa. Então, quem é a hipotenusa? É o lado que é oposto ao ângulo reto. O oposto quer dizer que está na frente, ó. Olha aqui, ó. A referência é sempre essa. Professor, sempre a hipotenusa vai estar na frente do ângulo reto? Isso mesmo, galera. Se você tiver com dúvida com relação a qual dos lados é a hipotenusa, basta você identificar o ângulo de 90 graus, o lado que está na frente dele será sempre a hipotenusa. Beleza? Então, está aqui. Agora, nós já conhecemos o triângulo retângulo. Eu sei que ele tem 2 lados que são chamados de cateto e um lado que é chamado de hipotenusa. Beleza. Bom, com relação ao triângulo retângulo, nós precisamos saber outras questões. Nós já vimos que eu tenho 2 catetos e uma hipotenusa.
esses catetos, eles recebem nomes especiais quando comparados com um determinado ângulo. Então, veja bem, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. E vou chamar este ângulo aqui de ângulo beta. Beleza? Então, eu tenho um ângulo alfa, um ângulo beta e eu tenho aqui o ângulo de 90 graus. O que eu preciso saber de um triângulo retângulo? Eu preciso saber que se a soma dos ângulos internos é igual a 90 graus, então o valor de alfa mais o valor de beta é igual a 90 graus. Por que 90, professor? Porque a soma tem que dar 180. E eu já tenho 90. Então, para 180, faltam 90. Beleza? Bom, os catetos, como eu havia frisado, eles recebem um nome especial dependendo do ângulo que eles estão ajudando a formar. Por exemplo, vamos pegar o ângulo beta. Eu tenho aqui um cateto. Este cateto, ele pode ser classificado como oposto ou como adjacente, ok? Este cateto pode ser chamado de oposto ou adjacente. Quando que um cateto é chamado de adjacente? Quando ele ajuda na formação do ângulo. Quando que um cateto é chamado de oposto? Quando ele não ajuda na formação do ângulo. Dessa forma, galera, nós só temos duas situações. Ou o cateto é oposto ou o cateto é adjacente. Ou ele ajuda na formação, portanto adjacente, ou ele não ajuda na formação, portanto oposto. Professor, como assim ajudar na formação? Por exemplo, esse ângulo beta, para ser formado, depende de dois lados do triângulo. Depende desse lado aqui e depende desse outro lado, que é a hipotenusa, correto? Depende de dois lados. Eu dependo desse lado e desse outro lado. Tranquilo? Então, quem forma o ângulo beta? Um lado é a hipotenusa, o outro lado é esse cateto aqui de baixo. Então, eu digo que este cateto aqui de baixo, ele é adjacente ao cateto beta. Ok? Ele é adjacente. Eu vou dar um nome para esse cateto. Eu vou chamar a hipotenusa de A, vou chamar aqui de B e vou chamar aqui de C. Então, o meu A é a hipotenusa. Isso aqui não muda. Esse não muda, beleza? O A é a hipotenusa. Então, eu digo que B, ele vai ser um cateto adjacente de beta, ok? Ele é um cateto adjacente em relação a beta. E C em relação a beta é o que, professor? O C vai ser um cateto oposto em relação a beta. Veja bem, então um ângulo vai ter um cateto que é adjacente e vai ter outro que é oposto. Quem é o adjacente de beta? É o lado que eu chamei de lado B. Quem é o oposto de beta? É o lado que eu chamei de C. Por quê? O ângulo C não ajuda na formação do ângulo beta. Quem ajuda é só o lado B. Entendem isso? Beleza. Agora vamos analisar o alfa. Tenho dois catetos. Um ajuda na formação do alfa, o outro não ajuda. Então eu digo que o cateto C, ele é adjacente de alfa. E o cateto B, ele é oposto de alfa. Entendem isso, galera? Esse lado B, que eu chamei de cateto B, ele é oposto ao ângulo alfa. Por quê? Porque ele não ajuda na formação de alfa. Já o C ajuda na formação. O alfa, para ser formado, precisa desse lado e precisa da hipotenusa. Então, o C contribui na formação do ângulo alfa.
portanto, ele é adjacente de alfa. Entendem isso? Beleza? Então, é importante a gente entender que o cateto no triângulo retângulo, ele pode ser classificado como adjacente ou como oposto. Depende. Se ele contribui na formação do ângulo, ele é adjacente. Se ele não contribui na formação do ângulo, ele é classificado como oposto. Detalhe, o cateto oposto sempre está na frente do ângulo. Observem, quem está na frente de alfa, ó, é o B. Quem está na frente de beta é o C. Por isso que C é oposto para beta e B é oposto para alfa. Tranquilo? Agora que a gente já sabe o que é um cateto oposto, o que é um cateto adjacente, o que é a hipotenusa, nós podemos falar das razões trigonométricas. Porque uma razão trigonométrica nada mais é do que uma relação que existe entre a medida do lado e a medida do ângulo, ok? Basicamente, nós temos três razões trigonométricas. Três razões trigonométricas. Eu tenho a razão seno, a razão cosseno e a razão tangente. Vamos falar de cada uma delas. Qual é a primeira? Vamos falar inicialmente da razão seno. O que é a razão seno? Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, observem aqui, um ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui um ângulo alfa, beleza? Eu dei destaque para dois lados desse triângulo. Esse que eu coloquei o tom azul e a hipotenusa que eu destaquei em vermelho, tranquilo? Eu não dei destaque nenhum para esse lado de baixo, porque a operação seno, a razão seno, não faz referência ao cateto que ajuda na formação. Ele faz sempre referência ao cateto oposto. Então, quem é o cateto oposto de alfa? O cateto oposto de alfa é o cateto que está em azul. Quem é esse vermelho? O vermelho é a hipotenusa. Então, esse que está em destaque, vermelho é a hipotenusa. E aqui embaixo, eu vou colocar a relação seno. O que é seno de um ângulo? Definição, galera. Seno de um ângulo é a razão, portanto, é uma divisão, porque por isso que a gente fala razão. Razão é o resultado de uma divisão. E para dividir, eu preciso conhecer dois valores, o cara que vai em cima e o cara que vai embaixo. Então, seno é uma razão entre quem? Entre a medida do lado oposto ao ângulo pela medida da hipotenusa. Então, é assim que nós representamos. Olha só, ó. Seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se eu conheço a medida do lado oposto e conheço a medida da hipotenusa, dividindo o lado oposto pela hipotenusa, o valor que eu encontro é chamado de seno do ângulo alfa. Tranquilo? Belezinha? De boa. Então, guardem bem essa definição. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos falar da segunda razão trigonométrica. A segunda razão trigonométrica é a razão cosseno. Então, vamos mais uma vez aqui, pegar um triângulo. Observem agora que eu dei destaque para outra região. O destaque está no cateto inferior, aqui na base, destaquei de verde, e a hipotenusa continua vermelho ainda. Beleza? Este lado que está em destaque em relação ao ângulo alfa, como ele ajuda na formação do ângulo alfa, ele é chamado de cateto adjacente. E esse lado em vermelho, a gente já viu, é a hipotenusa. Então, eu tenho cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Qual é a definição que nós temos de cosseno? Cosseno, assim como seno, também é uma razão. Portanto, o resultado de uma divisão. Divisão de quem por quem, professor? O cosseno é a razão da medida do lado do cateto adjacente pela medida da hipotenusa. Então, eu tenho a medida do cateto adjacente ao ângulo e eu tenho a medida da hipotenusa. Eu divido a
o cateto adjacente pela hipotenusa, o resultado dessa... Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário, completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz, durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.